todos nós somos Paulo. Esta é a frase que eu quero colocar para os irmãos nesta manhã. Todos nós somos Paulo, na plantação de igrejas e na revitalização de igrejas. É para isso que o Senhor nos chamou, para que eu e você pudéssemos de fato fazer esse ministério de revitalização, de plantação de igrejas no Brasil e fora do Brasil, aonde o Senhor tem nos colocado para o louvor e para a honra dele. Hoje à noite o Elias vai tratar da geografia do obreiro, ele está me dizendo. Então é bom que a gente entenda que todos nós somos obreiros, somos pastores, somos chamados por Deus para revitalizar, para plantar a igreja aonde o Senhor tem nos colocado, de acordo com a vontade soberana de Deus. O nosso texto de estudo desta manhã será a carta de Paulo a Filemon. Eu quero deixar para os irmãos 7 princípios que têm marcado a minha vida quando leio essa carta. Eu espero que o nosso tempo permita que eu possa expô-los para os irmãos. Filemon, carta de Paulo a Filemon. Dentro dessa temática, todos nós somos Paulo. Nós somos plantadores, nós somos revitalizadores de igreja. Numa carta muito pessoal, uma carta de muito carinho de Paulo a Filemon. Vamos ler essa carta de forma alternada até o verso 25. Vamos colocar de pé, nós lermos, já que depois os irmãos vão ficar bastante tempo assentados. Eu gostaria que os irmãos pudessem juntos lermos de forma alternada essa carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estando ciente do teu amor e de fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto do teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir das algemas que carrego por causa do Evangelho. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo.
Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Todos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. O Pai, fala às nossas vidas, fala aos nossos corações nesta manhã. Transmita a nós o teu ensino sagrado, para que nós possamos compreender e entender a mensagem trazida a nós, e que teu Espírito Santo nos ilumine, para que compreendamos e possamos aplicá-la de acordo com a tua vontade soberana. Usa-nos, mostra-nos como devemos viver como obreiros, como ministros, revitalizando a igreja e plantando igrejas aonde o Senhor nos colocar. De acordo com a tua vontade soberana é que nós oramos. Amém. Amém. Poder sentar, meus queridos. Todos nós somos Paulo, todos nós somos ministros. Todos nós somos chamados por Deus para revitalizar, para plantar igrejas de acordo com a graça e o poder de Deus. Esta carta foi escrita no período do ano 61, quando Paulo estava no presídio em Roma, e estando no presídio em Roma, era o momento que Paulo convivia numa casa, e nesta casa servia como seu próprio presídio. Foi-lhe permitido morar fora do presídio, e nesse período Paulo morava nesta casa, e de lá ele escreve esta carta ao seu querido e amado irmão, gerado por ele também em outras oportunidades, quando o evangelizou. Aí Filemon morava na cidade de Colossos, e ele então escreve essa carta dirigida àquele querido irmão, também retratando esta igreja de Colossos, que não coube a Paulo plantá-la. Paulo havia evangelizado toda aquela região, mas ele não plantou propriamente a igreja de Colossos. O que nos chama a atenção nessa carta, o que nos marca e que nós precisamos entender e colocar no nosso ministério. A primeira coisa que gostaria de deixar como princípio, os irmãos, que há uma interação de vida entre o obreiro e o seu povo. Há um carinho muito especial, há um amor muito especial. A grande dificuldade quando nós começamos o nosso ministério é que muitas vezes nós pensamos que nós somos obreiros e lá está o povo, e nós nos inteiramos com as pessoas. Não há uma integração entre nós e o nosso povo, entre nós e aqueles que participam conosco de nossa igreja. Nós não sentimos suas lutas, suas batalhas e as suas dificuldades. Paulo está dizendo: amado Filemon, nosso colaborador. Paulo usa aqui uma linguagem de um amigo fraterno, de alguém que está de fato sentindo a luta de Filemon, como também sentia a luta do seu ministério. Há o entendimento que Áfia seja a esposa de Filemon e que Arquipo seja filho de Filemon, dentro do contexto daqueles dias, e dizendo companheiro de lutas, e a igreja que está na sua casa. A igreja está nascendo dentro de uma casa, como muitas igrejas nossas nascem em casas de irmãos espalhados por esse Brasil afora. Há uma interação de sentimento, há uma interação de vida, há um relacionamento profundo de amor. E se os irmãos forem observando, toda essa carta, ela desenvolve nesta interação entre Filemon e Paulo, uma amizade profunda, entre aquele que escreve e aquele que recebe a carta. O que nós precisamos em nossas igrejas muitas vezes, nós não podemos viver nossas vidas como plantadores de igreja, como revitalizadores de igreja, sem nos envolver com as pessoas, sem saber os dramas das pessoas, sem conhecer as casas das pessoas, sem conhecer as lutas de cada um, sem estarmos no lar de cada pessoa, sem participarmos da vida, muitas vezes das intimidades de cada casa, para convivermos com as experiências da família,
de acordo com a vontade soberana. Nós somos chamados por Deus para sermos íntimos uns dos outros no ministério que Deus tem colocado para nós. Eu tenho viajado por esse Brasil todo e por vários lugares, e uma frase que eu tenho ouvido muitas vezes de alguns irmãos tem sido esta: os nossos queridos plantadores, queridos pastores, eles são obreiros, mas eles não vivem mais o drama de cada família. Eles não assentam mais na cozinha das casas. Eles não tomam café na intimidade do lar. As famílias muitas vezes não têm coragem de ligar nas madrugadas e dizer para o seu obreiro: é hora de estar juntos, vem para cá, cuida do meu filho, cuida da minha filha, cuida das pessoas que estão ao meu redor. Nós estamos perdendo o alvo do nosso ministério. Se os irmãos olharem, o ministério paulino foi sempre um ministério feito em equipe. Todo o ministério de Paulo foi desenvolvido em equipe, mas uma interação, uma integridade entre as pessoas, uma inteireza de sentimento, de participação, seja das suas próprias lutas, seja das suas barreiras, seja das suas dificuldades. Paulo sempre participou das lutas, das batalhas, dos momentos. Ele chamou a atenção de quem ele quis chamar a atenção, ele exortou quem ele deveria exortar a atenção, ele reconheceu quando ele precisou reconhecer que ele estava errado em alguns momentos de sua vida. Eu gosto muito da história de João Marcos. Por causa de João Marcos, Paulo não o levou na segunda viagem missionária, mas mais tarde Paulo diz: traga-me João Marcos, ele é útil a mim e ao ministério. Isto é, possivelmente Paulo acompanhou o crescimento de João Marcos, mesmo com relatos de Barnabé. O texto bíblico não relata isso, mas a vida de Paulo era uma vida de inteireza, de participação. Há poucos dias eu estava lendo um artigo escrito por Wendel Dery de Souza Matos sobre João Calvino. E é interessante que o artigo foi publicado num livro do Mackenzie, e nesse artigo o Wendel Dery defende uma tese que pouco se fala de Calvino nesse aspecto. Ele disse: Calvino foi um homem que cativou e conservou amigos por toda a sua vida. Ele faz uma descrição das amizades de Calvino e da relação de intimidade de Calvino. E é muito importante quando você observa isso. Ele cativou e desenvolveu uma inteireza de relacionamento com os seus amigos no seu ministério. Muitas vezes nós pensamos em um João Calvino silencioso, calado, mas era uma pessoa extremamente amorosa. E eu gostaria que todos pudessem ler o que Wendel Dery escreveu a respeito de João Calvino e pudesse compreender como a gente estava vivendo em Genebra naqueles momentos, vendo um homem que de fato teve uma visão além dos seus dias. Ele pastoreou os seus amigos. Todos nós somos pastores, todos nós somos ministros, e nós precisamos ter um relacionamento íntimo, carinhoso com as nossas ovelhas. Não simplesmente considerar as ovelhas e nós longe delas, mas elas são parte da nossa vida, parte do nosso ministério. Nós sabemos os nomes, nós sabemos os endereços, nós sabemos as lutas, nós sabemos as dificuldades e nós sabemos todas as coisas que envolvem as nossas ovelhas. O segundo princípio que um plantador e revitalizador precisa ter é uma vida de intercessão. Paulo tinha uma vida íntima de oração. Nós cremos na soberania de Deus. Muitas vezes algumas pessoas querem colocar a soberania como
ausência de vida de oração. Paulo era um homem profundamente ligado à soberania de Deus, mas era um homem profundamente voltado para a oração. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, para que a comunhão da Tua fé. Paulo era um homem de oração. Eu creio, meus amados, que falta nos nossos dias termos mais vida de oração com Deus. Nós queremos ter no Brasil uma nova Coreia. Eu vou ter no Brasil uma nova Coreia, vou começar a reunião de oração às 5 horas da manhã, eu vou começar a reunião às 6 horas da manhã, eu vou começar a reunião de oração às 7 horas da manhã. Não é isso que nós precisamos. Nós vamos ter vida de oração diante do nosso Deus. Nós vamos dobrar nossos joelhos diante de Deus. E a igreja precisa saber que aquele que dirige a igreja, que está no púlpito da igreja, que prega na igreja, que liçona nas classes, que visita os lares, é alguém voltado para a oração. A igreja precisa saber que pode entregar para ele o nome de alguém, que ele vai levar o nome, vai levar a família, e vai orar, e vai perguntar depois: correu tudo bem? Está tudo bem? Vida de oração. Eu gostaria de dizer uma coisa que tem acontecido muitas vezes conosco. Quando eu comecei meu ministério, eu confesso que cometi este pecado. Nós estávamos empolgados com a igreja que estávamos plantando, e eu não tive muita observação nesse aspecto, e depois eu fui obrigado a procurar algumas pessoas e pedir perdão para elas, e a partir daí eu mudei toda a minha prática. Quando você está numa igreja, as pessoas passam na porta, te cumprimenta, te abraça, ou te dá um beijo de um lado ou do outro, e usa sempre a mesma expressão: pastor, eu tenho uma decisão essa semana, ore por mim. E a gente responde de pronto: vou orar. Daí a pouco passa outra, passa outra, passa outra, passa outra, e pronto. Passa-se a semana, na outra semana, ou em 15 dias, você encontra novamente com aquelas famílias, e aquela família te abraça e diz: pastor, foi tão boa a oração do senhor, o meu problema foi resolvido. Você nem lembrou de orar. Aí você diz: meu querido, graças a Deus. No início do ministério, eu pensava que eu tinha uma memória espetacular, gravaria todos os nomes. Depois de começando o ministério, dei um tempo, reconheci isso. Aí eu carrego da minha Bíblia um papel, e quando a pessoa fala comigo, eu anoto. Aí vou anotando, nome por nome. E muitas vezes a minha esposa olha: por que tantos nomes anotados aí? Diz: minha esposa, todos esses nomes é para a gente orar por eles. Você ora pelo fulano, pelo Beltrano. Posso saber o assunto? Não. Isso são assuntos pastorais, mas ore. Porque eu não vou ter vergonha depois quando a pessoa me encontrar. O senhor orou? Eu vou poder dizer: eu orei. E eu não só orei, mas estou vendo o milagre de Deus acontecendo na vida de vocês. Paulo era um homem de oração. Em todas as cartas paulinas, nós vamos encontrar sempre essa expressão: dou graças a Deus, lembrando de vós as minhas orações, colocando-os diante do Senhor. Paulo estava preso, mas mesmo assim ele intercedia por aqueles queridos. Ele buscava a Deus por aqueles queridos. Lá estava a igreja de Colossos, lá estava aqueles irmãos, não importava as circunstâncias que ele estava vivendo. Homem velho, cansado, praticamente cego, mas orava e intercedia. Qual é o tempo que você gasta em oração, meu querido, diante de Deus? Você vai prestar conta diante de Deus. E a Bíblia fala em Hebreus que nós vamos
nós temos a obrigação de apresentar diante de Deus os nossos. Você sabe o nome de todos os seus líderes? Você tem apresentado cada um deles diante de Deus? Um dia eu oro pela junta diaconal, outro dia eu oro pelo conselho, um dia eu oro pela mesa do Supremo Concílio, um dia eu oro pelas juntas missionárias de nossa igreja, para as demais obrigações que nós temos de orar. Você gasta seu tempo em oração? Um dia eu oro pelos presidentes sínodos, eu tenho todos eles alistados, e eu procuro visitá-los em oração, clamando a Deus pelas suas vidas. Deus, quando me chamou, Ele chamou para pastorear a igreja, e a minha obrigação é interceder por todos, colocá-los diante do Senhor. Esse é o papel que nós temos a obrigação de fazer. Nós não somos chamados por Deus para outra coisa. A base do nosso ministério é um relacionamento de intimidade, de amor, de carinho uns com os outros. A base do nosso ministério é joelhos dobrados diante do Senhor, é clamando do alto ao nosso Deus, para que Deus mude as estruturas nas quais nós estamos. Se nós queremos plantar as nossas igrejas, nós precisamos orar. Se nós queremos revitalizar nossas igrejas, nós precisamos orar. Nós não podemos deixar de clamar diante do Senhor e convidar os outros também para orar conosco. Irmãos, irmãs, famílias. Algumas pessoas perguntam qual é o segredo da igreja na qual o senhor é pastor, por tantas viagens que o senhor faz. E eu sempre tenho afirmado, nós temos um grupo muito grande de oração. Nós temos um grupo muito grande de oração. Deus tem abençoado. Em 35 anos, organizamos 2 filhas, já estamos passando de 1.200 membros. Qual foi o segredo? Não tem nada de novo. Existe uma igreja que ora, irmãos que oram, irmãos que buscam o Senhor. Qual pastor? Eu sei o pastor. Eu sei que eu estou aqui hoje. Eu sei de irmãos e de irmãs que hoje pela manhã, nas suas casas, dobraram os seus joelhos para que eu aqui estivesse. São irmãos e irmãs que estão intercedendo diante de Deus, e eu tenho orado por eles, orado por famílias, por casas, pelos jovens, adolescentes, pelos gritos dele e pelas dores deles. Quando nós temos conhecimento pleno, nós podemos orar uns pelos outros. Terceiro princípio que eu gostaria de deixar para vocês é que nessa carta há uma coisa muito interessante. Aqui Paulo gera um filho em cadeias. Paulo aproveita as oportunidades. Disposição para aproveitar as oportunidades. Não importa onde você seja colocado. Todo lugar que você for, você tem a obrigação de pregar o Evangelho. Paulo estava no cárcere. Paulo estava preso. Paulo estava cansado, Paulo estava praticamente cego. O texto nos fala como Onésimo chegou aonde Paulo estava. Alguns pensam que Onésimo chegou onde Paulo estava porque ele se sentiu desesperado. É um escravo que fugiu de Filemon, fugiu de Colossos para Roma. Naquele período histórico, Roma tinha quase 6 milhões de escravos em todo o império. O escravo não valia nada. E Onésimo sabia, se ele voltasse à norma daqueles dias, ele deveria ser executado por Filemon, porque era um escravo fujão, que havia fugido. Não há sinal que ele tenha sido preso em Roma, porque Paulo estava no domicílio, numa casa,
Possivelmente, alguns entendem que Onésimo já sabia a respeito de Paulo, por isso que foi àquele lugar, e ali Paulo teve a oportunidade de conversar com ele, teve a oportunidade de pregar o Evangelho para ele, teve a oportunidade de ver Cristo nascendo na vida dele, pelo toque especial do Espírito Santo de Deus. Não é nós que convertemos pessoas, é o Espírito Santo que converte as pessoas. Nós somos meramente pregadores do Evangelho, anunciadores da graça, testemunhas vivas do Senhor, e o Espírito Santo de Deus faz todo o trabalho. Onésimo foi gerado. Onésimo passou a servir Paulo, passou a estar junto com Paulo. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse aspecto, para os meus queridos e amados irmãos, nós de fato precisamos usar todas as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Quem planta a igreja, quem revitaliza a igreja, ele planta a igreja e revitaliza aonde Deus tem colocado. Você tem que conhecer o mercado, a loja, as pessoas que convivem no comércio. Muitas vezes nós andamos na nossa redondeza de carro, e eu tenho dito que uma das coisas mais maléficas para a plantação de igreja é o uso do carro para deslocarmos aonde nós estamos. Chegou no bairro que você está plantando a igreja, deixa o carro, meu querido, vai andar a pé, anda pelas ruas, converse com as pessoas, sente o drama das pessoas. Algumas esquinas você vai parar, você vai abraçar pessoas e vai orar com elas nas esquinas. Evangelize, não tenha medo de evangelizar. Eu nunca me esqueço, quando nasceu a nossa igreja, foi um momento muito especial. Eu estava andando no domingo pela manhã, indo para a igreja, e quando estava quase chegando, estava um pouco longe ainda, uma senhora desesperada me cercou e disse: "O senhor é o pastor daquela igreja?" "Sim, sou." "Eu já vi o senhor." Disse: "Graças a Deus que o senhor me viu. O senhor podia orar para minha filha? Minha filha está numa situação difícil, enferma, doente. Interceda para minha filha." Disse: "Eu posso orar com a senhora aqui?" Disse: "Não, pastor, meu esposo não aceita." Eu vi o senhor vir correndo só para dizer para o senhor: "Ore para minha filha, eu sei que o senhor vai orar para minha filha." Nós fomos para a igreja, nós oramos para a filha daquela senhora. Passou-se quase um mês, no dia da escola dominical, eu vi aquela senhora lá sentada com duas filhas. A cumprimentei, não disse que a conhecia, não disse nada para ela, mas quando acabou o trabalho ela disse: "Pastor, eu sei que o senhor orou." Disse: "Orei." Olha a bênção. "Eu quero saber se eu posso vir aqui." Disse: "O senhor pode vir." 8 meses depois eu estava recebendo aquela senhora, o esposo, as duas filhas e o filho. Sou membros da igreja até hoje. Já fiz o casamento dos três filhos da família. Estou pastor há 35 anos na mesma igreja. Então chegou no bairro, meus queridos, deixa o carro. Há pastor que tem tanto medo que fecha o carro até em cima. Ele sai da casa dele e vai até a igreja, aí desce da igreja, entra da igreja, sai da igreja, entra no carro e vai embora para a casa dele. Quem ele conhecia da região? Quais são as pessoas que ele conhece da região? E ele quer plantar a igreja. Ele não conhece o seu Zé do supermercado. Ele não conhece o seu Antônio do açougue. Ele não conhece a Maria da livraria e da loja. E algumas vezes, por questão de economia, ele vai comprar em outra cidade,
que acha que na cidade dele tudo é mais caro. Aí ele perde o contato com o comércio. Ele perde o contato por orar por aqueles comerciantes. Aí vem outros grupos e começam a crescer na região dele. Aí ele pergunta: estou aqui como pastor há 5 anos, nada sai. Veio outra pessoa e logo, fulano da livraria agora é crente, está na igreja tal. Dona Maria está na outra igreja. Fulano do açougue agora professou a fé, está na outra igreja. Você não foi obreiro daquele lugar. Você não pastoreou aquele povo. Aquela cidade não foi sua cidade. Aquele bairro não foi seu bairro. Aquela região não foi a sua região. Ninguém teve coragem de procurar você. Você não aproveitou as oportunidades. Você não gerou oportunidades. Você não criou momentos. Você não teve ninguém que te pediu: faça um culto abençoando a minha loja. Porque você nunca entrou naquela loja, nem para comprar uma agulha. Até uma agulha você compra em cidade fora, porque acha que lá é mais barato. No desejo da economia, você destrói as oportunidades que poderiam surgir para o seu ministério. Nós estamos perdendo espaço dia após dia. Nós somos obreiros desconhecidos aonde nós estamos. Ninguém te conhece, ninguém te saúda, ninguém te abraça. Você vai embora sem deixar saudades de muitos lugares. É isso que acontece com muitos obreiros. Fulano foi missionário aqui. Já foi? Não o conheci. Porque ele também não se deu para ser conhecido. Se não sentou no poço para conversar com as pessoas. Você nem sabe o time de futebol da cidade. Nem sabe se tem. Nem abraçou os meninos da rua. Nem viu os bêbados caídos. E os vadios se autodestruindo. Você não sentiu a dor dos caídos da sua terra. Você não aproveitou as oportunidades. Paulo gerou Onésimo. Paulo cuidou de Onésimo. Muitas vezes as pessoas nos procuram porque sabem que nós vamos atendê-los. Não importa a razão. Você é obreiro, você tem que ser referência aonde você está, com um plantador de igreja, com um revitalizador de igreja. Você é referência que Deus colocou naquele lugar, naquele bairro, para a glória de Deus. Se você tiver medo, meu querido, mude de campo. Pastor, aqui é um bairro muito perigoso. Então a melhor coisa que tem é você mudar de campo. Peça o PMC para mudar você para outra região. Peça a Junta de Missões para levar você para outra região. Peça a PMT para te levar para outra região. Se você está em Cristo Jesus, seguro você está. Se você tem medo de entrar nos lugares, a melhor coisa que você faz é agradecer e mudar de região. Deus precisa de obreiros que creem que as nossas vidas lhe pertencem e Ele vai nos usar como Ele quiser, de acordo com a vontade dEle, aproveitando todas as oportunidades, todos os lugares. Eu sempre falo com a minha esposa: não importa onde nós vamos almoçar, o dia que nós vamos sair para almoçar fora, mas chegando ali eu tenho que me tornar conhecido de todo garçom e tenho de falar que eu sou pastor, tenho de oferecer bíblias, tenho de dar o testemunho. E só assim nós vamos fazer da igreja uma igreja que vai crescer para a glória de Deus.